tem esse olhar, viu, Luiz? Não tem? Por que esse olhar? Aqui é um ponto isolado na cidade, parece isso, porque não existe uma política de atenção para esse movimento que existe nas rodoviárias. Pedro de Sá, muito bom dia para você. Como vai o amigo Pedro de Sá? Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcelo. Bom dia, maestro Roberto Farias. Bom dia, maestro Luiz Almir. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar com você sempre, Luiz. Puxa, você já sabe que já está o maestro Roberto Farias, o maestro Luiz Carlos, você já sabe? Opa! Eu procuro ser um cara bem informado para poder acertar, tá vendo? Eu também tenho meu felpuda por perto. Não, eu vou cortar essa felpuda daqui. Então. Ô Pedro, você acabou de demitir uma raposa felpuda, cara. Imagina, ele fez o papel dele. Afinal de contas, eu não posso não cumprimentar brilhantes presenças aí na rádio. Com certeza. Pedro, a pergunta é simples. A Argentina fica ou vai embora? Vamos começar rápido. A Argentina vai embora e pelo jeito, eu estou pensando já, eu errei todos os palpites até agora, então vou falar que vai ser Sérvia 1-0 na quarta-feira. Então o Brasil também está na hora de ir embora, porque só está dando chateação. Pô, mas olha, Pedro, eu sou brasileiro, eu acredito. Eu também. Acredito que nós precisamos trabalhar mais, ajudar mais e parar de ficar pensando no futebol, num bando de jogador que não está nem aí com a gente, que está mais preocupado em fazer o mal. E depois a vergonha que a torcida do Brasil está fazendo a gente passar é outra coisa que eu vou te contar, viu? Não dá para aguentar, não. Esses caras têm que voltar para casa. O Brasil pode pegar a Alemanha, Pedro. Então. Tomara que não seja 7-1, né? Não, 7-1 não vai ser, pode ficar sossegado que não vai ser. Não dá, a Alemanha também não tá nada disso, também ganhou no aperto, no sufoco danado. Olha, essa Copa de fato tá uma Copa difícil de comemorar. Né? Tá difícil mesmo, né? Então tá certo. O Marcelo discorda de você, mas ele acha que dá Brasil fácil. Fácil não. Então. Fácil não, mas acredito no país. Oi Pedro, bom dia, viu? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Boa semana para você de trabalho aí, que tem bastante. Eu sou assim, eu acho que o Brasil tem condição e competência em relação ao futebol também. Até penso que a gente tem que olhar para outras coisas, mas o mundo todo está com a atenção ali para a Copa do Mundo. E a gente, pela paixão, pela cultura que tem pelo futebol, é difícil ser diferente. A gente sempre vai apoiar mesmo a equipe lá, independente de quem esteja. A gente já teve equipe muito pior lá e a gente apoiava. Verdade. Pedrinho, então, para o Pedro de Sá, o Brasil perde para a Sérvia por 1-0, ele que é um verdadeiro povo vidente. Pedro de Sá. Errei todos até agora. Então, por isso mesmo. E vai errar isso aí. Tá na cara, isso é o óbvio. Pedro, só uma perguntinha só. Quarta-feira é o jogo do Brasil? Quarta-feira, dia 27. 3 horas da tarde. Que hora vai o expediente da prefeitura, por favor? 13. Até as 13? Isso. Das 8 da manhã à 1 da tarde. Isso. Então tá bom, isso é importantíssimo. 13 horas, quarta-feira, todos os caminhos levam às suas residências, portanto, a administração já colocando aqui até as 13 horas. Ótimo. Pedro, coisa importante. O novo secretário de manutenção já está definido, engenheiro Gilvan Guimarães. Saiu a portaria dele retroativa ao dia 18, eu não publiquei ainda, mas vou publicar daqui a pouquinho. Retroativa. Por que, Pedro, demorou tanto, na sua opinião? Não, na verdade o Gilvan já vinha fazendo e atuando como secretário, as pessoas já tinham o Gilvan como uma referência na área da manutenção. Essa questão da burocracia, da formalidade do papel, tinha essa questão o projeto da reforma administrativa que estava recém-votado. Então eu acho que por conta disso é que tem uma atrasada na entrega da portaria. Mas o Gilvan, de fato, já há algum tempo assumiu com grande empenho as funções dele lá como diretor, e eu acho que é um caminho natural ele virar secretário. E a manutenção está bem, né? Na cidade está começando a entrar nos eixos, ou você ainda acha que falta? Temos muita coisa por fazer, né, Luiz? A gente ainda tem problema de o contrato que não está ainda engrenado, ainda tem uma outra coisa começou a funcionar, mas a gente tem problema de lâmpada nas escolas, por exemplo, tem escolas escuras e não conseguimos ainda adquirir as lâmpadas, substituir lâmpada em todas as escolas. A gente precisa não só trocar a lâmpada, como colocar iluminação de LED nas escolas, que é um trabalho que a gente está fazendo junto com o Gilvan, mas ainda tem bastante coisa para fazer. Mas, tendo uma pessoa dedicada exclusivamente a isso, acho que fica mais fácil de dar certo.
Pedro, eu só vou dizer uma coisa para você, já pedi aqui no ar, de forma encarecida. Tem um cone que pode afundar, ali na Avenida Brasil com a Nossa Senhora de Fátima, perto ali do SAMU, quase ali, perto do SAMU. Tem um buraco ali, meu querido. Se vocês mandarem alguém da Sabesp, e que eu acho que falta a fiscalização da nossa prefeitura, se mandar uma pessoa ali, ela pode afundar naquele local ali, que está uma vergonha aquilo ali. Na entrada do Casqueiro. Será que alguém pode ir lá, Pedro? Eu vou falar com o Gilvan, vou conversar com o Gilvan, ele já aciona quem tem que acionar e toma as providências, pode ter certeza disso. Já vou falar com ele assim que a gente terminar essa conversa aqui. Eu estou com 2 maestros e na última quinta-feira você esteve com o maestro Roberto Farias, o maestro Luiz Carlos de Andrade, está me mostrando aqui 2 emendas que foram já, vai ser transferidas pelo governo do estado, uma de R$100 mil para a infraestrutura, deve ser asfalto, né, Pedro, essa daí? Eu pedi para o pessoal da Secretaria de Obras definir qual é a melhor finalidade dessa emenda. A gente prepara toda a documentação, mas quem define qual é a obra, geralmente é a Secretaria. Então eu conversei com o Benaldo e a gente está, entre hoje e amanhã, tem que finalizar para poder encaminhar essa documentação para o governo do estado. 60 deve mil... ser pavimento, sim, deve ser asfalto, sim. Sim, deve ser, porque o homem falou que era para asfalto. E a manchete de hoje, de um dos jornais de São Paulo, é justamente sobre isso. É justamente sobre a questão do asfalto. O Estadão de hoje diz: candidato, França triplica verba para asfalto em São Paulo. Manchete do Estadão de hoje, Pedro. O homem está acreditando que nós vamos investir no asfalto da cidade. 60 mil para a banda. É isso? Lá do Padre Anchieta? A compra de instrumento, né? Ah, é? Passa pela prefeitura ou é direto para o colégio? Não, passa pela prefeitura e a prefeitura faz a aquisição. A emenda de orçamento do estado vem para a prefeitura e depois a gente adquire e entrega para a banda. Não tem perigo nenhum, né, Pedro? Não, dinheiro carimbado é carimbado, não tem nenhuma chance de usar em outra finalidade. Pedro, qual é o resumo que você faz da reunião da última quinta-feira, por gentileza, já que o maestro Roberto Farias está aqui, atento ali, ouvindo, com os olhos cheios de lágrimas, acreditando que tudo vai dar certo lá no futuro, Pedro. E eu tenho certeza que vai dar. Eu fiquei animado porque a doutora Fábia disse que tem uma fórmula jurídica que permite garantir o pagamento até o final do ano. E o Rodrigo, presidente da Câmara, garantiu que eles também vão fazer o repasse, porque eles sempre têm uma devolução de recurso no final, e eles então devolveriam o recurso para a gente continuar. Agora, o que falta é juridicamente resolver o imbróglio, que a gente não pode resolver essas questões de dar um jeito de pagar e arrumar o dinheiro se não tiver equacionado que isso não caracterize um descumprimento da sentença judicial. Então, eu acho que a pendência que tem agora é ou recurso protelatório ou alguma forma de garantir que não se caracterize, então, o desrespeito à determinação judicial que concedeu o prazo de 120 dias para a gente equacionar. Mas eu fiquei animado, porque a gente saiu com dois encaminhamentos importantes e eu tenho bastante expectativa positiva no sentido de que essa última etapa vai ser vencida também. A Vanessa deu algumas ideias lá na hora, e o Dr. Rogério já tinha falado que também estava na busca desse caminho. Então agora vamos provavelmente sentar durante essa semana aí o prefeito Rodrigo Alemão, doutora Fábia e doutor Rogério Molina, para dar o encaminhamento correto e ter a tranquilidade de chegar até o final do ano sem comprometimento do trabalho dos grupos artísticos. Meu querido Marcelo André, uma pergunta para Pedro Isaac, que já está com o expediente já avançado, já, por favor. Não, Luiz, a gente sempre critica, eu sempre falei que o Pedro é um cara atuante mesmo, né? Mas eu vou dizer que vou fazer um elogio hoje, viu, Luiz? Eu tive uma percepção de mudança mesmo. Eu ando muito na cidade, no meu trabalho. Então, no caminho da Ilha Caraguatá, eu vi que foi podado, está mais claro, mais limpo do caminho lá. E o trevo ali do Casqueiro, na iluminação, não sei se a prefeitura tem alguma coisa a ver com aquilo, mas está mais iluminado também. A iluminação da Vila dos Pescadores está mais clara também. Um dos viadutos está sempre escuro, mas o embaixo está mais claro. Então, essa sensação de luminosidade está começando a aparecer. O Pedro sabe que os caminhos são muitos ainda, a gente sempre aponta aqui quando encontra na cidade, mas hoje eu só vou dizer que eu fiquei com a impressão de que alguma coisa começou a andar e sucesso para ele nesse enfrentamento. Valeu, isso é legal, Marcelo. Realmente é isso daí.
a gente não pode se contentar com o que já fez. A gente tem que saber sempre que tem muita coisa por fazer e ficar sempre de olhos atentos. E a contar com essa colaboração. O Luiz indica um lugar que tem um buraco, você aponta uma coisa. Onde estão as dificuldades, as pessoas vão indicando e a gente vai dando uma atenção, reforçando esse trabalho. Mas eu acho que a gente está... Começam as coisas a clarear. Eu acho até que o exemplo é interessante. As coisas estão de fato clareando e a gente está no caminho correto. Tá. Já que eu falei em crítica, antes de você interrogar um pouco, eu estava dizendo o seguinte, que falta um olhar das administrações, de todas as administrações, eu não senti ainda um olhar especial para essa questão da rodoviária na cidade, né? Parece um ponto isolado, Pedro. Não sei se vocês têm intenção, parece agora, eu vi reclamação agora de que não tem vigilante, o banheiro está sujo, e aquele local parece um local está isolado, que não integra o dia a dia da cidade. E como o Luiz falou, até naquelas pequenas cidades, a rodoviária participa desse processo todo, né? Na verdade, cada vez mais as rodoviárias estão na beirada da cidade, os ônibus interurbanos, para não perder tempo, não ficam circulando dentro de cidade. Então, esse é um processo que não é novo. A própria rodoviária do Tietê, quando saiu do centro de São Paulo e foi lá para a beirada, é porque não tem condição do ônibus ficar transitando dentro do trânsito urbano. O que precisa reforçar é o fluxo de veículos de transporte urbano para passarem pela rodoviária nos horários que chegam ônibus, ampliar o número de ônibus que vem. Precisa realmente de uma atenção maior na rodoviária. Existe aí uma expectativa, uma ideia de mudar a rodoviária para junto da estação ferroviária, lá na Avenida 9 de Abril, onde já foi uma vez um projeto de uma área de transbordo de ônibus, mas essas coisas estão em estudo ainda. A rodoviária precisa ser um lugar, uma referência melhor para a cidade, mas a gente tem um volume de ônibus baixos ainda. E tem essa questão, se você começa a trazer cada vez mais para dentro da cidade, cada vez menos ônibus vai entrar aqui, porque os passageiros que estão em trânsito, só estão passando, não gostam de perder tempo andando por dentro da cidade. Então, o comum é a rodoviária ficar na beirada da cidade e o transporte urbano fazer essa interligação com os bairros todos. Mas vamos ver, a gente está trabalhando nisso daí, o prefeito tem uma ideia de mudar a rodoviária, e a gente está trabalhando para encontrar a melhor forma de fazer. Verdade, porque a situação lá está feia, viu? Muito feia. Nem queira saber, viu, Pedro? Você sabe que é perto de casa, eu passo lá toda hora, né? Eu vejo que está bem em situação de abandono mesmo. Ainda bem que você viu que está em situação de abandono. Compartilhar uma lembrança que eu tive aqui. Quando patrulhei, eu ia 3 vezes por semana para São Paulo. E eu, às vezes, tinha que esperar um serviço. Eu adorava ir para a Estação da Luz, que era toda colorida, olhar os ônibus chegando e saindo, que eram grandes. Tinha uma memória afetiva em relação a isso. Depois fui para o Tietê. Eu ia lá para o Tietê também, ver os ônibus grandes. Eu achava legal conhecer. Aqueles cometas maravilhosos. Nossa, eu achava isso sensacional, rapaz. É uma diversão para mim. Você acredita nisso? Eu acredito. O Pedro já fez isso, olhou muito ônibus já. Não, passear de metrô, sair daqui, lá, entrar no trem, ia ter estação lá no Carandiru, no final do metrô, voltar. Quando o metrô inaugurou, tudo era festa. Eu peguei muito ônibus lá na estação Prestes Maia, né? Que era do lado da Estação da Luz ali. E tinha realmente, era um mosaico todo colorido de acrílico, era uma coisa bacana mesmo. Rodoviária é uma festa, né? Assim, sempre foi. Tudo acontecendo. E o que então, agora a gente precisa, é uma das coisas que a gente precisa dar uma melhorada. Isso deve mudar também com a vinda dos viadutos. A gente está aí na fase final da aprovação dos viadutos que a gente vai, na renovação de concessão da Rumo. E aí tem todo um processo de remodelação daquele espaço dali, entre a Miguel Couto e a Henry Borden. A gente vai ter provavelmente 2 viadutos, então tem todo um trabalho de remodelação para ser feito por ali. Isso passa pela rodoviária também, ter uma nova cara e uma nova apresentação, alguma coisa mais alegre, inclusive, para a gente receber bem os nossos visitantes e as pessoas que estão chegando na nossa cidade. Então vem aí uma nova cara para a rodoviária, autor Pedro de Sá. Que beleza. Olha, o Regis está dizendo aqui, olha, eu trabalhei lá na CMT durante um mês, através de um contrato. Havia mendigos, prostituta, um caos naquela rodoviária.
o contrato emergencial acabou e até agora ninguém chamou ninguém de volta. Esperando até hoje. Mas, infelizmente, até o bebedouro da rodoviária roubaram. Olha, Pedro, aqui o rapaz aqui que trabalhou lá, Regis, trabalhou aqui, está me mandando aqui essa mensagem aqui. A audiência do programa, graças a Deus, é muito boa. Maestro Roberto Farias, uma pergunta para Pedro de Sá, por favor. No pique. Bom dia, ele tá... Tudo bem? Bem, eu queria fazer uma avaliação realmente da nossa última reunião lá na Câmara, em que participávamos juntos, né? E eu achei bastante positiva. E eu acho que agora nós temos que focar na parte jurídica, né? Isso que é a palavra de ordem, é o mais urgente. E eu estou muito confiante diante da disposição do Executivo, do Legislativo, realmente na busca dessa solução. E eu tenho certeza que vamos trabalhar nessa direção e vamos realmente chegar a uma solução satisfatória. E eu agradeço a sua atenção, a sua disposição em lutar por isso também. Valeu, maestro. Com certeza a gente está junto nessa luta, a gente sabe a importância dos grupos artísticos para a nossa cidade, e não só em termos de representação da cidade fora daqui, no município, no estado, no país, fora do Brasil inclusive, mas também o que isso representa para os músicos da cidade, a expectativa de poder tocar no grupo artístico, de fazer parte desses grupos. Isso é muito bom, muito importante. E a gente está junto nessa luta, também compartilho da mesma impressão. A gente andou bastante naquela reunião e agora não pode sossegar, tem que perseguir o resultado até o final. É isso. É isso. Eu agradeço. Eu agradeço em nome dos grupos artísticos, não é? E é bom que a gente está numa cidade onde a palavra tem valor, o compromisso, sobretudo de nós, né? Eu, como você e todas as pessoas, né, abraçam a causa dessa cidade, sempre por uma Cubatão melhor, e que Cubatão continue sendo referência artística e cultural do país. Eu quero destacar que o Pedro, realmente, eu estava observando o Pedro de Sá, na hora que a doutora Fábia falou que tem jeito, o Pedro abriu uns olhos assim, de gavião, que eu vou te contar, o Pedro. E na hora que o próprio alemão confirmou que ia fazer o repasse. Aí o Pedro se deliciou. Sim, duas garantias. Eu considero que é um momento realmente de transição e a gente tem que deixar um pouco a paixão de lado e agir pela razão. Eu acho que nós estamos sendo bem racionais, sem perder a emoção, mas com os pés no chão, não é? E a vontade de acertar e se ajustar a essa determinação legal, eu acho que é bastante promissora realmente para o futuro artístico da nossa cidade. É isso aí. Tá bom, Pedrinho? Levanta o áudio aí, Paulo. Levanta o áudio aí do Pedro. Pois não, Pedro? Não, então, é exatamente isso. A gente agora continua na batalha, mas com uma luz muito mais forte de que a gente vai achar essa solução. E eu considerava que estava bem obscura e agora a gente está no caminho. Mostra que a gente está no caminho de resolver todo esse problema. Então tá bom. Pedro, eu tenho que agradecer muito a sua presença, porque o Luiz Carlos está lá falando com o deputado. Pois não, mestre, por favor, última colocação, que o Pedro está adiantado e precisa ir para a reunião. Tem que ir para a reunião. Secretário, e esperamos que você esteja junto conosco no dia 14 de julho, apesar de ser a definição do terceiro lugar da Copa do Mundo, 14 de julho, na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. É o grande concerto da Banda Sinfônica de Cubatão. Combinado, maestro. Estarei lá, dia 14 de julho, já vou deixar na minha agenda. Marca aí, estarei junto. 14 de julho, às 15 horas. Lá na Praça do Capivari, com certeza. Tá bom? Peraí. Tá feito. 14 de julho?
Sábado. 14 de julho. 15 que vai ser a grande final da Copa do Mundo. Queda da Bastilha. Não, a Copa do Mundo final é dia 15, né? Ainda bem que o Cubatão vai se apresentar no sábado. Vai que o Brasil, apesar que o Pedro falou que não vai, mas vai que o Brasil vai para a final. Aí tu já viu, né? Melhor ver será no sábado. No sábado. 3 horas da tarde? 14. Sábado, dia 14. Dia 14 às 15 horas. Pedro, se for de van, me leva nessa, hein? Agradeço. Então tá bom. Falou, Luiz. Olha. Põe aquela toquinha. Que toquinha? Some de toquinha? Toquinha é Pedro que tá falando. Põe aquela toquinha. Vou de toquinha do Flamengo, torcedor. Alguma pergunta pro Pedro? Não? Então tá bom. Pedro, valeu. Um grande abraço para você, obrigado aí pela atenção. Alguma novidade, além desse novo secretário? Tem mais outro ou não? Não, por enquanto não. Novidade, assim, uma notícia boa. Essa semana a gente teve um grupo de psicólogos, estudantes de psicologia que trabalham são de uma faculdade de São Bernardo, fizeram um trabalho aqui para a gente fazer uma pré-avaliação dos alunos que têm problema de autista, que não tem laudo ainda. Então a gente fez durante esse final de semana, tinha 80 crianças cadastradas, para a gente foi fazer então uma pré-avaliação da situação das crianças que têm alguma dificuldade de aprendizado, então avaliar se ela tem algum desvio de comportamento, corrigir. Então agradecer o pessoal que veio fazer esse trabalho aqui e dizer que a gente, sem fazer alarde, está corrigindo situações importantes para poder dar uma atenção melhor para as crianças da nossa escola e esse trabalho de identificar quem tem algum desvio psicológico para poder dar uma atenção melhor e ter o laudo, inclusive, que garante o acompanhante do Cuidar e Educar. A gente fez um trabalho bem bacana esse final de semana, vai continuar na semana que vem. São 2 finais de semana, são 6 psicólogos que vêm fazer esse atendimento e a gente está aí fazendo devagarinho, colocando cada tijolinho no seu lugar para fazer um bom trabalho na educação também. Tá bom, quer dizer que a semana começa com uma boa notícia e vamos terminar ela com uma boa notícia, com certeza. Então, amém. Então tá bom.